Boa noite, meninos, novamente. Ai, Ted. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Então, estávamos falando, né, sobre a disciplina de educação ambiental, falamos sobre o impacto antrópico, né, nos ambientes marinhos e costeiros. Estamos falando da realidade local aqui em João Pessoa, né, na Paraíba. Então vamos continuar, tá? Então essa é a segunda parte da aula, né? A primeira já foi postada aí para quem quiser acompanhar. Então, pelo mundo, né, vários países, inclusive aqui no Brasil, em vários locais, foram feitos projetos para retirada, né, do lixo, para conscientização da população, para diminuir aí a questão da poluição nesses ambientes, tá? Então, um exemplo é a campanha Nossa Praia, né, que com ações recreativas e de conscientização quanto ao descarte do lixo e reciclagem. É algo que é feito, como eu disse, pelo mundo todo, onde se tenta trabalhar e mostrar a importância de se ter um ambiente limpo, tá? Este projeto propriamente dito, né, ele foi um projeto da Sundema, em parceria com a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer na época, e tinha o objetivo de propor a mudança de hábitos e conscientização para a importância da preservação, de reeducar quanto ao descarte de lixo nas praias. Então, esse projeto ele fez parte, né, do programa Projeto Circuito do Sol, que foi realizado pelo governo em parceria com a prefeitura. Existem inúmeros projetos que já foram feitos a nível governamental e vários outros, e na verdade muito mais, que são feitos através de projetos, através de ONGs, né, sem relação governamental, mas seria interessante que os governos, né, seja municipal, estadual, eles tivessem uma preocupação maior em relação aos cuidados necessários à deposição de lixo, que a população faz de forma inadequada, também disponibilizar, né, a forma do descarte correto, porque, por exemplo, como é que você pode cobrar para que a população não jogue lixo na rua se você não disponibiliza as lixeiras, né, para que esse descarte seja feito da forma correta. Então, nesse projeto, né, em uma das edições, foram recolhidos em média 120 quilos de lixo por quilômetro de praia. Entre esses lixos foi encontrado piola de cigarro, fralda descartável usada, garrafa PET, sacolas e sacos plásticos, palete de sorvete, embalagem plástica de todo tipo, de picolé, salgadinho, canudinhos, tampinhas de garrafa, né? Então, inúmeros tipos de lixo, que é o que a gente costuma visualizar aí em todo o mundo. E aí, como eu falei, né, as campanhas pelo mundo, elas são chamadas de clean-up. E aí essas clean-ups, a exemplo aqui a gente teve, lógico, tiveram muito mais, tá, gente? Mas eu trouxe aqui representando em Israel, em Dubai, nos Estados Unidos, na Malásia, né, em vários locais pelo mundo que fazem essas ações e principalmente tentam trazer a relação das crianças, né, com essa conscientização de limpeza e de cuidado nos locais onde deve ser colocado, né, desprezado o lixo que foi produzido. E nós temos, né, também a ONG Guajiru, a qual eu fazia parte com o projeto Tartarugas Urbanas. Aqui nessa foto, na época, ainda existia o Bado Surfista, onde a gente tinha muitas ações relacionadas a esses cuidados, tá? Lá está dizendo aqui que a coleta seletiva é quase na esquina da minha casa e eles não deixam os sacos para fazer esse descarte correto. Pois é, Elaine, inclusive existem empresas que fazem
empresas não, né, prédios, condomínios, que fazem a separação do lixo. E aí, quando o pessoal da limpeza urbana, né, vem fazer essa coleta, eles simplesmente misturam tudo, né? Então eu acho que deveria existir, como eu falei, a nível, né, governamental, municipal, estadual, que eles trabalhassem de forma a ter um incentivo maior para a coleta adequada, né, e reciclagem desses materiais. Aqui no Brasil a gente vê que a reciclagem ela é feita praticamente predominantemente por pessoas que não têm vínculo nenhum, né? Na verdade são por pessoas que possuem baixa renda e buscam ali uma alternativa para vender, né, esse lixo reciclado para ver se consegue ter uma rendinha ali a mais no final do mês, e também para reutilizar, né, fazer criar muita coisa ali. Então tem pessoas que têm uma capacidade, né, criativa muito grande e aproveitam aquele lixo e conseguem fazer uma renda muito boa através da reciclagem, reutilização, desse lixo. Lá está dizendo que faz, né, mas o caminhão faz exatamente isso, né, que eu falei, pega, mistura tudo depois. Então, doenças causadas pelo acúmulo de lixo, só para citar como exemplo aqui, questão da leptospirose, né, onde uma bactéria que vai estar na urina do rato, e aí se a gente mantém um acúmulo de lixo, os ratos vão estar mais próximos dessa área e aí podendo contaminar o ambiente. Então a gente tem o tétano também, a dengue, micose, outros micro-organismos a nível de vírus, bactérias, fungos, que podem ser transmissíveis através de um ambiente que esteja contaminado, né, que esteja com acúmulo do lixo. Ah, professora, mas a dengue não é pela picada do mosquito? Sim, é pela picada do mosquito, mas no momento que você deixa, no caso a picada do mosquito, né, contaminado pelo vírus, mas no momento que você deixa o lixo acumulado e que pode acumular água, o mosquito vai utilizar aquela área para se reproduzir. E aí nisso você vai ter uma quantidade maior de mosquito que pode estar permitindo ali a dispersão da doença. Então a gente tem algumas situações que ocorrem, né, alguns acidentes, como por exemplo nas plataformas de petróleo. Então, inclusive existe um filme, tá, chamado Deepwater Horizon, que é justamente o nome aqui que eu estou mostrando para vocês, que era o nome da plataforma. Eu não lembro agora o nome do filme em português. Não lembro. Então, mas se vocês procurarem aí Deepwater Horizon, vocês vão achar na internet. O filme é bem interessante, tá? É bem construído, é um filme de Hollywood. E aí houve uma explosão nessa plataforma em 2002 que causou o vazamento de 4,9 milhões de barris de óleo, correspondendo a 780 milhões de litros de óleo vazando, segundo o governo americano. Então, esse acidente ele foi causado simplesmente pelo aspecto econômico, financeiro, onde os representantes ali da empresa, eles já estavam com o serviço atrasado, né, em alguns dias, e aí eles não quiseram fazer os protocolos de segurança porque iriam perder mais tempo. E eles diziam, né, que cada dia parado eles estavam perdendo dinheiro. Então acabaram, na verdade, foi perdendo tudo, né, porque como as brocas, o sistema ali de perfuração, ele não havia sido testado para a pressão que estava ali dentro, né, quando foram perfurar, acabou que a pressão foi muito maior e aí explodiu a plataforma, causando vazamento aí de inúmeros milhões, né, de litros de óleo no oceano. Apenas 10% do óleo que vazou atingiu a costa, só que se você considerar 10% de 4,9 milhões de barris, né, muita coisa, 780 milhões de litros, a gente teria aí 78 milhões de litros chegando na costa americana.
Entretanto, a chamada maré negra atingiu 1.600 quilômetros do litoral da Flórida, Mississippi e Alabama, né, comprometendo aí essas áreas, fora todo o comprometimento no próprio mar, né, os animais ali, os micro-organismos que estariam necessitando, né, de um ambiente não contaminado. Uma outra situação que ocorre muitas vezes é o encalhe de animais como golfinhos e baleias, né? Nessa imagem aí foram quase 200 golfinhos e baleias que ficaram encalhados na praia de Naracopa, na Tasmânia, na Austrália. E aí ocorre também muitas vezes ou por lixo ou por influência humana com testes militares, testes de bombas, testes de sonar, então de forma que você acaba desorientando os animais e eles acabam encalhando. Como são animais muito pesados, no caso das baleias, quando eles ficam presos, há uma compressão em relação aos pulmões deles, né, aos órgãos internos, e aí eles não conseguem se mexer voltando para o mar, e aí acabam morrendo, né? Tirar esses animais encalhados da praia é um trabalho muito árduo, porque são animais muito grandes e pesados. Então, boa noite, Kessia, seja bem-vinda. E aí a gente chega num outro cenário que foi ocorrido no Japão, conhecido como doença de Minamata. Para vocês que assistiram o documentário, foi até relatado essa questão da doença de Minamata no vídeo, tá? Onde na década de 50 houve um vazamento de mercúrio através de uma indústria que estava contaminando a área, né? Lembrando que no Japão existe um consumo muito grande de produtos advindos, né, do mar, do oceano. E aí esses animais contaminados, as pessoas consumiam e acabaram desenvolvendo a doença. Então, inicialmente, foi em 1954, em Minamata, uma ilha do sudoeste do Japão, foi observado o comportamento estranho dos animais, principalmente dos gatos, que começaram a ter convulsões e saltar no mar. E aí, esses animais, né, por se alimentarem ali desses peixes, esses organismos que estavam contaminados, começaram a desenvolver problemas neurológicos devido a esse metal pesado. E aí, inicialmente, eles não deram atenção, chamaram de doença da dança do gato por causa das convulsões que os animais estavam tendo, mas não deram lá grandes importância. Em 1956, ou seja, 2 anos depois das pessoas se contaminando, das pessoas se alimentando, né, daqueles produtos do mar contaminado, foi que se manifestou a doença no primeiro humano, e aí ficou conhecida como doença de Minamata, que causava convulsões, perda e descontrole das funções motoras. Só que isso era nas pessoas que estavam ingerindo a carne. Só que o problema não parou por aí. A questão é que as pessoas que estavam contaminadas e tiveram filhos posteriormente, esses filhos eles apresentavam deformações, né? Então eles eram surdos, cegos, mudos e além das deformações congênitas ali nos seus membros e outras partes do corpo. Então, 2 anos após, estudos concluíram que a doença estava relacionada ao envenenamento das águas com mercúrio e outros metais pesados, que infectaram peixes e mariscos, que eram a principal fonte de alimentação da população. E aí, no processo de bioacumulação que a gente já falou, né, os micro-organismos iam bioacumulando até chegar ao nível humano. Então, os efluentes da fábrica que continham mercúrio foram durante muitos anos despejados na Bahia. Então, na Bahia é chamado Baiaí. E o metilmercúrio ele é extremamente tóxico, né? Foi se concentrando nos organismos, né, dos peixes ali que frequentavam essa baía, que viviam ali na área. Como o peixe era o principal componente da dieta, milhares de moradores da região foram contaminados. E aí essa imagem é uma imagem que ficou
marcada, né, representativa do cenário que ocorreu lá, que é a Tomoko Uemura, de 17 anos, que entre 1955 e 1977, no colo da mãe dela. Ela era cega, surda e muda, tinha os braços e pernas deformados e, como eu falei, essa imagem transformou-se no resumo brutal da tragédia. E assim, não foi um caso paralelo, tá, gente? Foi inúmeros casos. E como eu disse, o documentário A Enseada, que vocês assistiram na aula passada, passou um pouco, né, sobre isso que aconteceu. E aí a gente tem também a questão, né, da poluição na China, onde a gente vê que a poluição do ar, levando aqui a corrente, assim como a gente tem corrente marinha, a gente tem a corrente de ar também, que leva esses poluentes de uma área para outra. Então, só para vocês terem uma ideia, os chineses que habitam no sul do país vivem em média mais 5 anos do que os chineses que vivem na parte norte, de acordo com um estudo publicado na The Proceedings of the National Academy of Science. Então, esse estudo ele mostrou que devido às correntes de ar, tá? Os poluentes eles estavam pegando carona e poluindo o ar ao ponto, né, da gente ter cenários como esse aqui, uma neblina, né, onde as pessoas não conseguem nem visualizar a uma certa distância, e a contaminação do ar permite que as pessoas desenvolvam ali problemas respiratórios. Um outro cenário que é impactante em relação ao ambiente marinho. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. São a questão dos cruzeiros, tá? Então a gente, né, costuma ver e relacionar os cruzeiros a algo muito, muito bonito, né? A férias, a curtição, a lazer, mas infelizmente nem sempre, né, todos esses acabam tendo os cuidados necessários que deveriam, né? A gente sabe que existem sempre pessoas onde elas visam apenas o capitalismo, né, e não seguem as regras, as normas necessárias para os cuidados ambientais. Então, só para vocês terem uma ideia, semanalmente, né, esses cruzeiros eles podem produzir em torno de 950 mil litros de esgoto, tá? 114 mil litros de água de Sentina, que seria, né, resíduos ali dos óleos e produtos químicos que foram utilizados para o funcionamento do navio. E a água proveniente de pias e chuveiros equivale a 2 piscinas olímpicas, ou seja, em torno de 5.500 metros cúbicos, né, de litros de água. E aí o que é que a gente tem? Então, os navios, eles devem, quando eles ancoram, né, em determinado litoral, eles devem, né, ter toda uma tubulação, toda uma estrutura para poder despejar, né, eliminar ali de forma correta os resíduos, né, o esgoto, tudo que foi produzido ali pelo navio. Só que aí o que é que muitos fazem? De forma ilegal, quando eles se afastam da costa, onde eles estão em águas internacionais, alguns pegam e liberam isso nessas áreas. Então, aqui, né, tá dizendo muita atenção aos muita atenção ao que tem por trás da cortina, né? Então, a beleza que a gente vê na frente, muitas vezes, né, não se tem ideia do que passou ali por trás. Então, esse lixo, né, esse esgoto que é produzido nos navios, quando eles são colocados no continente, eles pagam uma taxa para isso. E aí o que é que eles fazem? Como eu disse agora, eles vão até águas internacionais e liberam boa parte disso aí para poder não pagar tanto quando chegar nas áreas costeiras. E aí, pertinho agora de finalizar a nossa aula, a gente vai falar sobre o branqueamento dos corais. Então, os corais, né, que são organismos vivos,
tá? Apesar deles serem sésseis, né? Eles vivem presos, eles não vão estar ali se movimentando. Aqui a gente tem a Grande Barreira de Coral na Austrália, na verdade a maior, né, barreira do mundo, apesar dela estar sendo destruída. A gente tem o quê? Que os organismos, os corais, eles propriamente dito, eles são brancos, tá? Eles só se tornam coloridos devido a uma associação que eles têm com outros organismos conhecidos como zooxantelas. E aí eles vivem numa associação onde um dá abrigo, o outro ajuda ali com alimento, né? E fica os dois vivendo felizes para sempre. A questão é que quando a gente tem um aumento da temperatura, ou seja, o aquecimento global que a gente está vivenciando e que já existem inúmeras provas científicas disso, apesar de que algumas pessoas acham que é mentira, né? Um exemplo mais claro do aquecimento global é justamente o branqueamento dos corais. Então, qual é a importância disso? A importância é que, assim como a gente tem as florestas, né, que são ambientes riquíssimos nos continentes, né, no ambiente terrestre, a gente tem os corais como sendo o principal ambiente dentro dos ambientes marinhos. Então, em 2015, né, houve o terceiro branqueamento de coral registrado, maior, né, branqueamento de coral registrado na história. O branqueamento de corais é a morte dos pólipos responsáveis pela construção dos recifes de coral. O primeiro aconteceu em 1998 e matou 16% do total de recifes de corais existentes, também ocasionado pelo El Niño, que é um fator que a gente vai ter o El Niño e Laninha, que vão ser determinantes de como que será a temperatura no ano seguinte. Então, de acordo com o que for o ano anterior, a gente consegue avaliar se vai ter um efeito de El Niño, que é o grande aquecimento, ou de Laninha, que é a baixa temperatura. Então, o segundo, né, maior branqueamento foi em 2010. Então, o branqueamento mundial de recifes de corais é considerado um dos indicadores mais visuais de alterações climáticas. A gente pode visualizar também, né, através da NOAA, que é a Administração Nacional da Atmosfera e dos Oceanos, uma instituição americana dos Estados Unidos. Boa noite, Pedro, Caliane, Jessinha, Lidiane, todo mundo está chegando agora. Então, essa instituição, a NOAA, ela justamente faz estudos relacionados aos oceanos e à atmosfera, prevê que o fenômeno que se estendeu, na verdade, né, até 2016, foi um dos mais fortes da história e por isso anunciou o terceiro branqueamento global em julho de 2015. Apesar dos recifes de corais representarem menos de 0,1% do solo dos oceanos, eles são como oásis no meio do deserto, né, oferecendo comida e abrigo para diversas espécies de animais marinhos, além de servir de creche para jovens peixes até eles ser grandes o bastante para enfrentar os oceanos. Para vocês terem uma ideia, estima-se que os corais deem suporte a 25% do total de espécies marinhas. Então vejam quanto é importante, né? No caso dos corais, os peixes, né, mesmo peixes grandes, vão utilizar essas áreas para alimentação, para a área de berçário, que é quando os peixes vão colocar os seus filhotes lá, né, seus ovos, e aí eles permanecem nessa área de coral porque eles vão poder se esconder e se alimentar até chegar a um tamanho mais adequado para eles poderem ir para o oceano aberto. Então, esse estudo aqui, ele mostrou a perda de coral, tá? Onde os pontinhos mais laranjas, vermelhos e laranjas, representam a perda, né, quase que total das áreas de corais. Os pontinhos mais verdes representam a perda de menos de 1% a 5%. E aí, quanto mais ficando para amarelo, laranja e vermelho, maior foi a perda, né, a destruição das áreas de coral. Como eu falei, a Austrália, ela é o principal local da barreira, né, principal área de coral do mundo. Então, a perda da cobertura de coral ao longo da Grande Barreira da Austrália, né, em 2016, sendo representada aqui por essa imagem.
As perdas medidas em 110 recifes entre março e novembro de 2016 variam de 0 a 100%, ou seja, teve áreas que perdeu completamente os corais que existiam ali. Então, o modelo de mapa foi fornecido ali pela Geoscience Austrália, né, onde tem um comitê aí de avaliação da temperatura. Boa noite, Fabrício. E aí esse estudo, tá, ele foi publicado em 2018. E aí como que funciona, né, essa questão do branqueamento dos corais? Como eu falei, o coral ele vive em associação com as zooxantelas. Só que quando a gente... E aí essas zooxantelas são elas que dão a coloração, né, verde, vermelho, amarelo, seja lá qual for a cor do coral. E aí quando a gente tem um coral saudável e tem um aumento da temperatura, essa temperatura elevada vai fazer com que a água ela fique mais ácida. Ela ficando mais ácida, as zooxantelas que estavam vivendo em associação com esses corais, elas vão começar a sair. Tá saindo, vão deixar o coral branco. E aí o coral ele vai começar a morrer. Se essa temperatura, que pode durar dias a semanas, ela voltar ao normal, então essas zooxantelas podem voltar a viver em associação com esse coral, só que vai demorar de semanas a meses. Então vejam que o processo da morte do coral é muito mais rápida do que o processo de restabelecimento do coral. Se essa temperatura ela começar, né, a ficar por mais tempo, esse estresse térmico ele for mais prolongado, durando mais tempo ainda, então o coral, né, ele não vai ter o retorno das zooxantelas e aí ele acaba morrendo, tá? Então, gente, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Ficou alguma dúvida, gente, em relação à associação e à importância dos corais? Então, os corais eles são extremamente importantes para o ambiente marinho e para nós também. Por quê? Porque ele representa, apesar de que a porcentagem dele no fundo do oceano, né, de ser de 0,1%, mas ele representa 25% da vida no oceano. Então, nós, né, temos aí a dependência também da pescaria. Então, se a gente destrói os corais, a gente está destruindo os peixes e outros organismos marinhos que poderiam servir de alimento para a gente, e aí vai uma cascata, né, de problemas aí, de consequências advindas da destruição dos corais. Tá? Como eu falei, eles são iguais, né, a questão de nível, de quantidade de espécies, como se fossem as florestas que a gente tem no ambiente terrestre. Então, meninas, ou meninos também que estiver assistindo, por hoje é só, tá? Próxima semana, deixa eu passar aqui a câmera para mim. Então, próxima semana a gente vai ter desliguei aqui o data show. Então, próxima semana a gente vai ter a nossa atividade avaliativa, tá, gente? Será realizada uma atividade onde eu vou enviar um link para vocês, tá? Durante o período da aula de vocês. Então, eu vou estar enviando o link. Esse link vocês podem acessar ou por celular, tablet, computador, tanto faz, tá? Eu vou mandar tanto pelo celular quanto por e-mail, tá? Para quem quiser acessar do computador. E aí vocês vão poder responder essa atividade durante o período da aula. E encerrando a aula, aí eu encerro o link, tá bom? Então, vocês vão ter ali o período de aula de vocês para poder estar respondendo essa atividade. E aí, não esqueçam de, quando vocês encerrarem, tá, a atividade, de enviar o final ali para eu poder, né, chegar até mim.
Então, quando tiver no horário, eu mando uma mensagem no WhatsApp, olha gente, vão enviando aí que eu vou finalizar o link, tá bom? Certo, o material do TED, tá? Vocês podem enviar até o dia, na quarta-feira da semana que vem, tá bom? Então, meninas, todos, na verdade, que estão assistindo, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Cuidem de si e do próximo também, né? Não indo às ruas quando não é necessário, não se expondo. Agradeço por estarem participando das aulas, né? Não só assistindo, mas participando propriamente dito, né? Com comentários, com perguntas. Quem perdeu essa aula, lembrando que pode assistir pelo YouTube, tá? A aula vai ficar online aqui por 24 horas, mas eu vou postar, agora assim que terminar a aula, vou postar no YouTube também, e aí vocês podem assistir o horário que vocês quiserem. Podem, inclusive, assistir as aulas anteriores para revisar o conteúdo, tá? Para nossa atividade, tá bom? Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até semana que vem, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem também estar mandando no grupo lá do WhatsApp, certo? Tchau, tchau. Boa noite.